E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é Michel. Hoje eu vou reagir a 7 cópias mais descaradas de super-heróis famosos. 2 do canal Ultra Nerd. Vamos ver qual é que é, gurizada. Todo mundo já tá cansado de saber que Marvel e DC são as duas principais rivais quando o assunto é histórias em quadrinhos e super-heróis. Essa rivalidade existe desde a época dos nossos avós e talvez até Putz, bisavós. O boom dos filmes de heróis só reforçam comparações que já são antigas entre alguns super-heróis. Se você não mora numa caverna, com certeza já viu alguma discussão comparativa sobre Flash e Mercúrio, Aquaman versus Namor, Goku versus Superman. Ops, não. esse último é história para outro vídeo. E vamos combinar, alguns heróis da Marvel e DC realmente têm características muito parecidas. Mas será que essa similaridade entre alguns heróis da Marvel e DC são pura coincidência? Ou será que houve de fato algum tipo de plágio de alguma das partes? E se houve, quem copiou quem? É aquela velha história do copia, só não faz igual. Então, vamos ver hoje as 7 cópias mais descaradas de super-heróis famosos, parte 2. Se você ficou curioso para saber quais super-heróis foram copiados, já deixa aquele ultra like mais rápido que o Flash ou o Mercúrio. Eu já deixei o meu, também já. se inscreve aqui no canal para não perder essas e outras curiosidades sobre o mundo dos heróis, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Zatanna. A gente já sabe que a popularidade da Feiticeira Escarlate aumentou muito graças aos filmes. Eu tinha visto ela no Liga da Justiça, que é o desenho mais a full dos super-heróis ali, que é a Liga da Justiça. Eu não sabia que ela... Eu não me lembro, eu olhava pra ela e não via a Feiticeira Escarlate. Eu não tinha reparado que é a imitação uma da outra. Dos Vingadores e também a sua série mais recente, WandaVision. Quando fez sua primeira aparição nos quadrinhos na HQ X-Men número 4, em março de 1964, ela também chamou muita atenção dos leitores, já que ela foi apresentada como uma mutante com habilidades capazes até mesmo de alterar a realidade, além de ser uma feiticeira com magias extremamente é o poder poderosas. xarope. Mas, como veremos ao longo desse vídeo, quando um personagem de quadrinhos fazia sucesso naquela época, a empresa rival não perdia tempo e já criava sua própria versão super original daquele personagem. Pois então, somente 8 meses depois da estreia da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, a DC Comics lançou sua própria feiticeira. Uma heroína chamada Zatanna, que escondia sua verdadeira identidade, se passando por uma simples mágica de teatro, quando na verdade ela realmente tinha poderes mágicos. Os fãs da Marvel logo notaram a semelhança entre as duas personagens, porque as duas tinham a origem dos seus poderes na magia, e além disso eram super poderosas. Como grande prova dos seus extraordinários poderes, a Feiticeira Escarlate poderia ter acabado sozinha com Thanos, enquanto Zatanna pode ser considerada uma das heroínas feiticeiras mais poderosas de toda a DC. Mas sou só eu que acho que a Wanda também parece um pouco com a Ravena dos Jovens Titãs? Eu vejo algumas semelhanças aqui. Quem é mais velha? A Ravena é mais velha? Pode ser que o nome Homem Borracha não traga nada à mente, Borracha, ou que, tá por de ser um sacanagem. nome tão ridículo, te faça pensar que se trata de uma cópia fajuta do Senhor Fantástico da Marvel. Porque, vamos combinar, né? Quem é que gostaria de ser chamado de Homem Borracha? Bom, ainda é melhor que Homem Goma de Mascar, né? Mas, bem, a realidade é que esse super-herói foi criado em 1940 pela extinta Quality Comics e posteriormente virou a DC Comics. E, se você ainda não percebeu, entre os seus poderes está a elasticidade sobre-humana, a mudança de forma e, claro, a imortalidade, sendo que ele mesmo se considera imortal. Homem Borracha, o terror das tartarugas. E só foi em 1961, ou seja, 21 anos depois, que o Senhor Fantástico foi apresentado pela Marvel. Ele, que também tem elasticidade sobre-humana, pode mudar de forma, é super inteligente e por mais que aparentemente não tenha uma imortalidade, ele pelo menos tem um nome melhor. Talvez seja até por isso que ele tenha feito mais sucesso do que o Homem Borracha. O sucesso do Senhor Fantástico com certeza se esticou bem mais. Entenderam? Se esticou porque ele se estica. Tá bom, vai. Péssima piada. Vamos voltar ao assunto. Bom, apesar de que o Homem Borracha atualmente se tornou um membro ativo da Liga da Justiça, o Senhor Fantástico segue sendo muito mais popular, sendo esse mais um dos casos em que a cópia acabou se tornando mais famosa do que o Arqueiro. Gavião Arqueiro é uma cópia. Dizem que Mort Weisinger e George Pepps se inspiraram no lendário Robin Hood para criar em 1941 o conhecido Arqueiro Verde. Um humano sem poderes, porém com uma habilidade extraordinária. Cara, o Arqueiro Verde eu conheci na Liga da Justiça.
naquela parte que tem a Canário Negro, top, no desenho top. Aí fizeram a série muito boa, mano. Tá certo que umas 2 temporadas ali pro final eles se perderam no Arqueiro Verde. Mas no começo o Arqueiro Verde era, ó... Ah, tá louco, que série maravilhosa, mano. Aquele ator ali que fez o Oliver Queen, mano do céu, aquele magrão certinho, mano. T2, que a Marvel lançou o Hawkeye, ou como conhecemos, o Gavião Arqueiro. Outro humano sem poderes, mas com uma habilidade extraordinária como arco e flecha. A roupa é estranha. Um pouquinho suspeito, não? Vale ressaltar que nesse caso, pelo menos as origens dos 2 personagens são muito diferentes. Já que enquanto o Arqueiro Verde é um cara rico, que deixou tudo pra combater o mal, o Gavião Arqueiro é um órfão que teve que ingressar em um circo, onde desenvolveu suas habilidades se deram pra fazer o bagulho. Mesmo assim, é inegável que o Gavião Arqueiro tem muitas semelhanças com o Arqueiro Verde, e é realmente possível que Stan Lee tenha baseado seu personagem nele. Agora, qual dos 2 é o melhor arqueiro? É o Arqueiro Verde. Quem vai decidir são os fãs da Marvel. É o Arqueiro Verde. Mesmo. Não, mesmo mas sendo... deixando o fanatismo eu gosto muito lado, da Marvel. Eu mas pessoalmente diria que o Arqueiro Verde é muito mais completo e tem uma importância maior dentro dos quadrinhos. Top. Fãs da Marvel, por favor, não me matem. Aquaman. Aquaman, pô... Se te perguntarem qual super-herói pode viver dentro e fora do oceano, tem a habilidade de se comunicar e controlar os seres marinhos. E além disso, é o rei de Atlântida. Mas o Aquaman que fizeram no filme agora com o Jason Momoa ficou top. Esse Aquaman loiro aí, eu sei que agora se o James Gunn quiser dá pra fazer. Pega um cara mais loiro aí, mais porrada também, mas não fica muito zen, tem que ser que nem o Jason Momoa. Daí governante dos 7 mares. Não estamos falando do Homem-Sereia, mas adivinha só, não estamos falando do Aquaman. Não. Essa é a descrição de nada mais, nada menos que nosso amigo Namor. Personagem criado por Bill Everett, fazendo dele um dos personagens mais antigos da Marvel. Te peguei de surpresa nessa, né? Pode falar. Não Enquanto sabia, isso, cara. o Aquaman apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 1941. Ou seja, 2 anos depois, o que nos leva à conclusão de que sim, Aquaman é uma cópia do Namor, já que, por pura coincidência, ele tem as mesmas habilidades, poderes e até mesmo foi... Cara, e o Aquaman é um dos original da Liga da Justiça, mano. Caralho, que arreada, mano o do rei céu. dos 7 mares. Pra tristeza do querido Namor, esse é mais um caso em que a cópia acabou fazendo bem mais sucesso do que o original. Em partes, acredita-se que isso tenha acontecido por causa do carisma do Aquaman. E não estamos nem falando da sua última versão dos filmes, mas sim daquele loirinho que montava em um cavalo marinho roxo. Mas, apesar do sucesso, Aquaman sempre teve a utilidade dos seus poderes questionada. Talvez tenha sido o super-herói que mais gerou memes na história da internet. Ele já era meme antes mesmo do termo meme existir. Mas a resposta para esses questionamentos veio com a cara do herói nos cinemas, com o ator Jason Momoa, que mostra ao público o quão poderoso o Aquaman pode ser. Recentemente também tivemos uma aparição de Namor nos cinemas, em Pantera Negra, Wakanda para sempre. Vocês acham que essa nova versão pode recuperar o trono de Namor como o verdadeiro rei dos 7 mares? Ou esse posto já é definitivamente do Aquaman? Conta pra gente aí nos comentários. Princesa do Diante da carência de super-heróis femininos, em 1941, Elizabeth e William Marston criaram a Mulher Maravilha, uma princesa guerreira baseada nas Amazonas da mitologia grega, e que ao longo dos anos acabaria se tornando uma das super-heroínas mais marcantes de toda a DC Comics. É só você pesquisar aí agora, que vai ver que a Mulher Maravilha está entre as primeiras posições entre os melhores heróis das HQs de todos os tempos. Isso aí não é pra qualquer um não, hein? Então, devido ao sucesso que a princesa amazona teve durante a Era de Ouro dos quadrinhos, a Marvel decidiu criar sua própria guerreira, baseada na mitologia, mas, nesse caso, a mitologia nórdica. E foi assim que, em 1961, Jack Kirby e Stan Lee criaram a Lady Sif, uma guerreira asgardiana que, durante um tempo, também foi um par romântico de Thor. Apesar dos seus poderes não chegarem nem perto dos da Mulher Maravilha, a aparência incrivelmente semelhante das duas personagens e suas origens míticas foram motivos suficientes para pensar que a Marvel se inspirou um pouco a mais do que devia na criação da Lady Sif. E não sendo bastante, essa não foi a única tentativa da Marvel de copiar a Diana, já que em 1982, sem dó nem piedade, a Princesa do Poder fez sua estreia na Marvel.
E sem citar os seus poderes, habilidades e, claro, o fato das duas personagens terem vindo de uma ilha, basta comparar as imagens delas pra perceber que desde o início queriam que a Princesa do Poder se parecesse o máximo possível com a Mulher Maravilha. Que cara de pau, né? Besouro Azul. Besouro Azul é parecido com o que? Com Homem-Aranha? Na primeira parte dessa série de vídeos, vocês conheceram o Aranha Negra, uma das tentativas mais desesperadas da DC para copiar o nosso amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Meu Deus. Mas a coisa não termina por aí, não. Sabe o Besouro Azul? Personagem que tá pra ganhar o seu próprio live action nas telonas? Já até passou. Então, bom filme, há indícios de que a DC Comics modificou o Besouro Azul, um dos super-heróis mais antigos da indústria, para que ele se parecesse mais com o Homem-Aranha. Vai vendo? O Besouro Azul foi criado em 1939, roupa muito ridícula. mais antigo Meu do que o Deus do Homem-Aranha. céu. Porém, o Besouro Azul já teve 3 versões diferentes ao longo da sua história: Dan Garrett, Ted Kord e Jamie Rice. E ainda que a primeira versão não tivesse nada a ver com o Teioso, os fãs começaram a notar algo bem curioso desde a segunda versão. Já era óbvio que as modificações que fizeram ao traje de Ted Kord haviam sido feitas para que ele ficasse mais parecido com o Homem-Aranha. Enquanto ao Jamie, as semelhanças vêm por ele ser um adolescente muito inteligente que luta contra o mal e também tem poses muito parecidas com a do Cabeça de Teia. Alguns pensam que, na verdade, foi o próprio Stan Lee que se inspirou no Besouro Azul antigo para criar o Homem-Aranha. Mas, honestamente, eu não acho que Dan Garrett e Peter Parker tenham muita coisa em comum não, viu? Mercúrio. Pô, Mercúrio, A incrível era de ouro dos quadrinhos foi durante essa época que nasceu. Não sei, mas de filme o Mercúrio do filme dos X-Men, aquele que tem a musiquinha, é melhor do que esse Flash que lançaram. É bem melhor. Um montão de personagens originais que conhecemos na atualidade. E o Flash no desenho era top. Quando a DC e Marvel colocavam a criatividade pra funcionar, elas introduziam super-heróis realmente fascinantes e icônicos. E um desses, com certeza, é o Flash. Um velocista criado por Gardner Fox em 1940 para Detective Comics, que realmente caiu nas graças dos leitores. Também conhecido como o Corredor Escarlate, esse personagem já ao longo da história. E uma de suas características que nos chamam a atenção desde o início, obviamente, é a sua capacidade de alcançar velocidades inimagináveis, o tornando o personagem mais rápido da DC. O negócio é que 22 anos depois da sua primeira aparição, a Marvel decidiu introduzir Pietro Maximus como Mercúrio, um personagem com os mesmos poderes do Flash, só que um pouco mais lento. E se isso já não fosse o bastante, a personalidade de Pietro era muito parecida com a de Barry Allen, que é o engraçadão, o piadista, que sempre arranca a atenção de todo mundo. Atualmente, ambos os personagens são muito queridos pelo fandom. O Mercúrio dos filmes de X-Men agradou muito ao público com suas cenas icônicas, enquanto que o Flash, além de ter terminado sua série com 9 temporadas, acabou de ganhar um live action na tela dos cinemas. Ridículo. E essas foram as cópias mais descaradas de super-heróis famosos. Aposto que você não achava que muitas delas eram cópias, né? Não. Bom, pra falar a verdade, eu também não. E você acha que faltou algum personagem plagiado da DC ou Marvel? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E se tiver bastante sugestões, lançamos uma parte 3 dessa série de vídeos que vocês tanto gostam. E se você quer ver mais vídeos como esse, onde mostramos a vocês curiosidades sobre o universo dos quadrinhos, não esqueça de deixar o seu ultra like, sua inscrição no canal e de comentar sua sugestão pro próximo vídeo, beleza? Cara, eu vou te dizer que pra mim faltou Deadpool, daquele do Mercenário, acho que é Mercenário, que ele tá sempre atrás do... Ele apareceu na série do Arqueiro, né? O Deadpool é cópia dele, pra ter uma noção. E o Deadpool é mais famoso que ele. Acho que é Mercenário, que é meio amarelo e meio preto, meio azul. E o Deadpool é cópia dele, pra tu ter uma noção. E o Deadpool deu sucesso. O Deadpool é mais conhecido que ele. As pessoas nem sabem disso aí. Pra tu ter uma noção. Gostei pra caramba do vídeo, mano. Tem uns que eu nem sabia. Do Aquaman, putz, grilo, mano do céu, que arreada, cara. Então é isso aí, gurizada. Até a próxima. Falou e fui.